Qual é o perfil profissional desejado pelo mercado no pós-pandemia? Na live da Escola do Legislativo, eu pude dar 10 tópicos que podem verdadeiramente fazer a diferença na carreira de todos nós. Então, assista lá e pegue essas dicas. Boa live para todo mundo. Desejado pelo mercado nesse pós-pandemia, não é isso? É isso aí, vamos conversar desse bate-papo difícil hoje, hein, Carlos? Hoje a live é para pegar fogo, ela é meio complicada. Vamos Opa, tentar então destrinchar isso daí, vamos tentar juntos. vou pedir para que você se apresente melhor, por favor, fale um pouquinho de você. A partir daí eu estou aqui com o público da escola, acompanhando o que você tiver aí para dividir com a gente. Bacana, Carlos. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. É um grande prazer quem está assistindo a gente ao vivo e quem depois for ver o vídeo gravado. Como o Carlos falou, eu sou o professor Ricardo Machado, sou professor universitário há 20 anos e também sou gestor de carreira, né? Isso muito por conta do período que eu trabalhei dentro dos recursos humanos, né? Foram 26 anos dentro de uma agência de emprego. Isso me ajudou muito a eu ter essa visão de mercado, de empregabilidade, mas mais do que o que aconteceu, né, de gestão de carreira, né, na minha vida, de tempo de recrutar, selecionar e treinar pessoas, é o meu acompanhamento que eu continuo atuante no mercado. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse perfil de mercado no pós-pandemia, cara. Vai ser um grande prazer. Vai ser ótimo. Então, por favor, Ricardo, comece aí. Assim que tiver interações do público, eu vou te pedindo licença para passar para você, tá bom? Bacana, então. Então, fica à vontade, qualquer coisa, vamos interagir. Eu vou tagarelar aqui um pouquinho, conversar com o pessoal e você me interrompe a hora que você quiser. Perfeito, combinado. Então vamos lá, pessoal. Eu acho que a primeira coisa que eu posso indicar para vocês é com relação à informação, né? Buscar informações. Eu separei aqui 10 tópicos que eu acredito que sejam embasador dessa formação, desse entendimento, desse perfil pós-pandemia, que eu acredito que vai ser um grande desafio para todos nós profissionais, tentarmos nos ajustarmos a esse perfil, tentarmos entendermos esse perfil. Então, como primeira dica, antes de falar nesses 10 tópicos, eu vou dar uma dica de leitura para vocês. Eu sou um dos colunistas do site O Melhor da Baixada. O Melhor da Baixada, direto, omelhordabaixada.com.br. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, visitem esse portal. Lá eu escrevo um artigo a cada 15 dias sobre gestão de carreira. E isso já vai quase 2 anos. E nesse período todo de pandemia, eu já tenho feito lá um desenho de como o mercado começou a mudar nesse período e o como que ele está sendo desenhado para frente. Então, vale muito a pena, depois da live, vocês darem uma visitada no portal omelhordabaixada.com.br. Tem artigos lá bem bacanas, né, que eu acho que eu consegui, de alguma forma, dar uma dica para a galera com relação a esse novo perfil. Mas vamos lá, então. Pessoal, eu separei 10 tópicos que eu acredito que são os mais importantes, como eu falei ainda há pouco, para interagir com vocês. Então, eu vou falando um pouquinho de cada um desses 10 tópicos, na expectativa de tentar ajudar um pouco a que a gente entenda esse perfil que está sendo traçado agora, durante esse período, e cada um de nós, ao seu jeito, dentro da sua profissão, dentro da sua expertise, possam entender para onde vai esse mercado pós-pandemia. E aí eu quero fazer uma parte. Eu tenho aqui a visão que seja no serviço público ou no serviço privado, em ambos os casos, esse perfil de quem estiver esperando de nós um resultado, né? A direção, presidência, gestão, vai esperar de nós um perfil diferenciado. E é sobre esse perfil, mais uma vez salientando, seja para o mercado empresarial privado ou mercado público, em ambos os casos, não tem jeito, pessoal. Nós temos realmente um novo cenário pela frente e quem, por acaso, não conseguir se adequar, ir junto a esse novo cenário, talvez tenha um pouco mais de dificuldade no serviço público e privado para se ajustar a essas novas demandas. Então vamos em frente juntos.
Eu vou tocando em cada um dos 10 tópicos que eu achei interessante, mas fiquem à vontade para interagir aí com o Carlos, e aí surgindo alguma coisa no meio do caminho, a gente vai falando por aqui, tá bom? Vamos em frente então, pessoal. Então, o primeiro tópico que eu acho importante para todos nós, para mim, para o Carlos, para todos vocês, é tentar entender esse momento, né? O primeiro tópico é a contextualização na confusão que o Brasil, o Rio de Janeiro e o mundo se meteu com relação a essa pandemia. Claro que aqui a gente sabe da importância fundamental da saúde, mas o meu foco hoje aqui vai ser no perfil, na empregabilidade, na gestão de carreira, que é a minha especialidade, ok? Então vamos lá então. O primeiro entendimento então é com relação a esse momento. Vamos tentar entender. A gente foi pego lá, no termo de Brasil, Rio de Janeiro, no mês de março, aonde as empresas, de uma hora para outra, fazendo um paralelo, né? Ela vinha numa navegação de cruzeiro, razoável, crise dali, crise daqui, mas uma navegação de cruzeiro, e no meio do caminho surgiu um iceberg. O impacto foi forte e começou a fazer água no navio. Rapidamente, todas as empresas começaram a fazer o quê? Correr para os botes. A ideia era salvar a atividade, salvar, estou focando no emprego, né? Salvar o serviço. Então, começa a levar o pessoal para adaptação de um jeito, algumas lojas, por decreto, começam a fechar totalmente. Isso foi de forma inesperada, sem nenhum planejamento. Foi forçado mesmo, tanto que, infelizmente, os números ainda estão sendo consolidados, mas há uma expectativa ruim de algumas empresas quebrarem ou terem uma grande dificuldade para voltar ao mercado. Bom, isso foi as empresas. E nós, colaboradores? Nós estávamos dentro do navio, nós também entramos no bote e tentamos nos salvar. Ficamos em casa. Daí vem esse contexto que a gente tem que entender. A gente se fala muito no antes e no depois. Mas e o agora? Penso eu, pessoal, que é o agora que vai ser definitivo para todos nós. O como cada empresa, cada trabalhador está entendendo agora. Porque o antes não volta mais. O futuro a gente não tem certeza exata como vai ser. O agora, o entendimento de empresas e colaboradores é que vai nortear o nosso rumo de carreira, vai nortear o rumo da empresa e vai nortear, tema da nossa live, esse tal perfil novo que as empresas vão trabalhar de agora para frente. Então é muito importante que as empresas e eu e vocês, trabalhadores, consigamos entender o esse agora e começamos já a nos preparar para possíveis cenários. Eu digo possíveis porque a gente está tentando projetar com algum nível de aproximação, mas ninguém, em sã consciência, tem exatamente um cenário exato do que vai acontecer. Sabemos que é difícil, sabemos que a disputa por mercado de trabalho não vai ser fácil, mas exatamente como a gente não sabe. E aí vamos tentando entender essa contextualização. Eu vou para o meu segundo tópico, que é um fato importante. Esses tópicos não são sequenciais, tá, pessoal? Eles são tópicos de importância, não necessariamente vão ser nessa ordem e não necessariamente vão ocorrer para todos os cargos, em todas as funções, em todas as empresas. Mas o primeiro tópico é entender aonde nós estamos. Você tem que entender aonde está o seu mercado. Você é funcionário público, em que contexto está sendo envolvido esse momento atual, para onde você trabalha e para você. Você é funcionário privado, a mesma coisa. Como é que está a tua empresa, o teu negócio, o segmento de mercado? Ok. Passamos então para o tópico 2. Um ponto importantíssimo. Talvez não seja a sua realidade, talvez não seja totalmente a minha, mas o chamado home office, que é o tópico 2, tem que ser entendido por todos nós. Por quê? Há uma chance enorme que eu e você já estejamos trabalhando e vamos continuar trabalhando, ou o nosso cargo que não passa pela nossa cabeça vir a ter pelo menos
uma parte do trabalho em teletrabalho, dentro da sua residência, popularmente no home office, possa ser implantado. Então, muitos colegas que eu às vezes converso falam comigo, não, meu trabalho não dá para ser home office. Claro, se você trabalha numa máquina de produção, dirigindo um automóvel, ou como porteiro de uma empresa, não pode ser home office. Mas acredite, pessoal, aquele navio está sobrevivendo. Os botes, as pessoas já estão salvas. Então, dentro da empresa, olha o que está acontecendo. Dentro das empresas, os RH já estão sendo chamados já há algum tempo para fazer a seguinte pesquisa. Senhor RH, por favor, elenque para mim os possíveis cargos que poderão trabalhar ou 100% em home office, ou pelo menos parcialmente. Pessoal, vamos pensar. O público e o privado vão passar por um momento de aperto de agora para frente. Dificilmente 100% dos setores não vão ser impactados em nada. Alguma coisa, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Vão ser impactados por dificuldade financeira. E aí, diante do iceberg, da minha analogia, da corrida para os botes, de trabalhar em casa, forçadamente, não houve planejamento, as empresas foram obrigadas a experimentar. E o que elas experimentaram? Poxa, o cara vai trabalhar em casa, meu funcionário, meu subordinado, não vai ser a mesma coisa. Foi. As pesquisas que estão em vias de sair estão chegando à conclusão que muitos profissionais, em muitos cargos, em muitas empresas, entregaram tanto quanto ou acima do esperado de quando trabalhavam diretamente no posto de trabalho específico dentro da empresa, organização, órgão público. Entregou. Por outro lado, as empresas perceberam, quebraram paradigmas que era possível ter alguns trabalhadores em casa, coisa que elas não faziam antes, home office não é nada novo. Só que as empresas, funcionários e empregadores, existem paradigmas similares. Um deles era esse. Não vai ser a mesma coisa. Acabei de colocar, vai ser comprovado em breve através das pesquisas que será. E aí ela pensou, caramba, trabalhou em casa, trabalhou mais, até porque não tem aquele deslocamento de 1, 2, 3, 4 horas para ir, 1, 2, 3, 4 horas para voltar. Algumas empresas, inclusive, vão aí diminuir os custos com transporte. Por outro lado, o trabalhador que no primeiro momento fugiu do naufrágio e tentou se adaptar ao seu home office, foi conseguindo. Ele começou a perceber que não era tão complicado assim. No início, problemas com os filhos, cachorro, o barulho do carro do ovo passando toda hora, beleza. Mas foi percebendo que não era tão ruim assim trabalhar home office. Dava para ter a sua produtividade, ao mesmo tempo alguma flexibilidade de horário. E lembra das 2, 3, 4 horas que eu falei para ir e voltar? Eles não têm mais. Estão lá dentro do celular. E isso é importante. Eu até brinco com alguns colegas. A gente, no primeiro momento, se sentiu enclausurado. Agora, alguns já voltaram, outros estão em vias de voltar. E aí, como é que vai ser? Voltar a pegar trem, metrô, ônibus, enfrentar. Então, tudo na vida tem um lado pró e lado bom e não tão bom, como dizia a nossa sábia vovó, e cabe a empresa e patrões entenderem isso. Mas vamos voltar, então, para a nossa linha de raciocínio. As empresas, então, demandaram que os RHs identifiquem isso. Então, meu amigo, minha amiga que estiver ouvindo essa live agora, considere a possibilidade, independente da sua opinião, da sua empresa, seu setor público, seu departamento, pensar na possibilidade que você venha trabalhar, se não 100% home office, talvez parte dele. Vamos pensar no centro do Rio de Janeiro. Vamos pensar numa empresa privada que ela tem custo de aluguel, por exemplo. Quanto que é um metro quadrado no centro do Rio? Vamos pensar que ela vai imaginar, poxa, para que eu tenho que ter um espaço tão grande? Vou ter um espaço menor para funções efetivamente que precisem trabalhar aqui comigo, ou outras que possam trabalhar mesclando, né? Um grupo vem num dia, outro grupo vem no outro, ocupa a mesma mesa, o mesmo espaço, menos custos, e outros trabalhar em casa.
Então, definitivamente, trabalhar em home office é algo que está previsto. Esse foi o meu item 2. Considere essa possibilidade na sua carreira de ter um trabalho remoto. Item 3, que vai desenhar esse futuro de perfil pós-pandemia. Autonomia de trabalho. Eu, trabalhador, e eu, empregador, temos que melhor entender isso. Havia um paradigma no passado, ou até agora, né, para alguns cargos, eu não digo que nada é verdade absoluta, né? Até uma frase clássica, chamando a minha amiga vovó de novo, né? O boi só engorda aos ônus do dono. Então, há muita questão do patrão estar olhando, o superior está olhando o subordinado. Gente, isso tem que ser quebrado. A pandemia, mais uma vez, com tudo que ela traz de ruim, continua trazendo, ela, no aspecto profissional, ela tem mostrado algumas coisas diferentes para a gente. Eu preciso dar autonomia ao meu colaborador para que ele efetivamente possa produzir. Eu tenho que dar essa autonomia para ele. Eu não posso achar que ele só vai trabalhar aos meus olhos. Esses últimos quase 4 meses mostraram o contrário. Muita gente trabalhando à distância do seu chefe direto, entregando tanto ou mais resultado. Por outro lado, nós, trabalhadores, alguns de nós, não todos, temos o paradigma que qualquer coisa eu falo para o meu chefe, pergunto ao meu chefe, jogo a responsabilidade para ele. Eu tenho que entender que eu preciso também ter essa autonomia. Eu preciso assumir essa autonomia, Carlos. Seja empregador e subordinado, a empresa permitir parar com esse negócio que eu tenho que, quando o meu trabalhador não está perto de mim, não está trabalhando, eu tenho que criar o meu mecanismo de cobrança e dar autonomia para o cara. E eu, trabalhador, eu tenho que também vestir o perfil que vai ser exigido de mim esse poder de decisão, coisa que no passado não existia. Eu costumo dizer o seguinte perfil. No passado, queriam que a gente andasse, nós trabalhadores, andássemos em trilhos. O que é andar em trilho, na analogia do trem? Ou eu fico parado, vou para frente e vou para trás. Não havia interesse em criar uma autonomia pensante para o meu subordinado. Bastava ele me seguir que tudo vai dar certo. Mas bastava também, na analogia do trem, cair uma árvore no meio do caminho e o trem parava, não tinha mais como seguir. Hoje, exigem da gente não mais que andamos em trilho, mas que andamos numa trilha. A analogia é essa. Ao contrário do trilho, a trilha vai me dar um horizonte, eu não fico perdido na mata se eu seguir a trilha, mas em contrapartida, se cair uma árvore no meio do caminho, eu vou ter autonomia e consciência para contornar a árvore e seguir. A analogia é essa. Espera-se da gente, a partir de agora, uma maior autonomia e espera-se que os superiores, os gerentes, os gestores, diretores, presidentes, deem mais autonomia ao seu colaborador. Até porque, indo agora para o 4º item, a produtividade, que de alguma forma eu já falei anteriormente. Um gole para a nossa aguinha. E vamos em frente. Pessoal, o que eu estou falando não é falácia do Ricardo Machado, não. Eu tenho acompanhado algumas pesquisas e todo mundo vai ter em breve informações com relação a isso. A produtividade aumentou muito. As pessoas talvez nem todo mundo é a mesma coisa. Tem gente que não está conseguindo produzir nada em casa. Acontece. Mas a grande maioria tem produzido muito, né? Tem que até que controlar o excesso de produtividade. Um pouquinho por responsabilidade, entendendo que o momento é difícil. Um pouco também sabendo que, até por medo de perder o emprego e querer mostrar resultado, um pouco de cada coisa. Mas a produtividade se manteve muito. E aí, o que vai ser exigido a partir de nós? Não é inegociável. Você vai ter que entregar no teto da tua produtividade, sendo de maneira remota ou pessoal. A competitividade por emprego a partir de agora, pessoal, eu costumo dizer, cada emprego vai ser como se fosse uma Olimpíada. Entendeu? Você vai estar disputando ali milímetro a milímetro, segundo a segundo, com outros candidatos. E o teu contratante,
seja ele público ou privado, vai esperar de você, nesse quarto tópico que eu acho importante, você tentar manter isso, o nível de produtividade no teto. Não tenha dúvida disso. Você vai precisar efetivamente se preocupar através de capacitação. Naquela zona de conforto, olha, não vai existir mais para a grande maioria dos cargos, ou pelo menos para a grande maioria dos cargos que você deseja trabalhar. Aqueles de remuneração no mínimo razoável dentro do seu preceito, aqueles que você deseja e sonha alcançar. Não se engane, manter o nível de produtividade, esse tópico 4, vai ser importantíssimo nesse perfil. Nunca deixou de ser. O que eu estou salientando a partir de agora, que essa disputa, né, dos 100 metros rasos, né, não vai haver mais um Bolt destacado. A cada segundo que você tiver na frente, e a produtividade é um deles, vai ser importante para você. Bom, dentro do home office ou não, produtividade ou não, o meu quinto item que eu começo a colocar para você, que vai ser exigido pela empresa e você tem que estar de olho, é a sua gestão do tempo. Gestão do tempo para você entregar. A nossa live começou pontualmente às 15h30. Eu não posso chegar na hora e dizer para o Carlos, olha só, Carlos, sabe como é que é? Houve um probleminha aqui. Não, a live começar, acordou, contratou com o teu chefe, entrega. Gestão do tempo vai ser fundamental, porque assim como os trabalhadores vão competir por um cargo, é competição. Funcionário público privado não vai ter diferença. Eu costumo dizer que cada cargo vai ser uma disputa de Olimpíadas. Você vai ter que chegar lá, quer alcançar o pódio? Quer ficar entre os medalhistas? Vai ter que se esforçar. Entregue no prazo. O que os RHs da Associação Brasileira de Recursos Humanos e os vários departamentos falam, entre os pontos principais, não há negociação com relação a prazo. Cuide dos seus prazos. Faça as suas entregas. Porque assim como eu estava dizendo, os trabalhadores vão disputar mercado, empresas vão disputar uma com as outras. Para disputar mercado, eu tenho que entregar melhor para o meu cliente no prazo. Então, se você já é uma pessoa que normalmente entrega seus resultados no prazo ou até antecipadamente, parabéns. Se você que se conhece, ninguém conhece melhor você do que você mesmo, é uma pessoa que tem dificuldade com relação à gestão do tempo, cuide disso. Como eu citei no início, vou citar de novo. Por acaso, eu tenho um artigo que saiu ontem no melhordabaixada.com.br sobre gestão do tempo. Dá uma olhadinha depois da live, dá uma olhadinha lá. Então, cuide da sua gestão do tempo. Tópico 5. Vamos para o tópico 6. Bom, é pressão, lembra? A gente está vivendo um momento ainda, né? Eu tive pessoas, colegas professores, que infelizmente nos deixaram por conta dessa maldita pandemia, né? É uma coisa, ainda está assolando o mundo inteiro. Então, nosso lado emocional é muito complicado. Nesse tópico 6, eu falo de uma coisa chamada equilíbrio emocional. Não é fácil, né? Por isso que eu falei da questão da pandemia, da questão... A gente está correndo e corremos risco de vida. Isso abala qualquer profissional. Ninguém está normal. Ninguém. Alguns são mais alienados. Outros acreditam mais e acreditam menos. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas ninguém está normal. E o equilíbrio emocional por si só já seria motivo para abalar todo mundo. Mas lembra dos tópicos anteriores? Estou no 6. Gerir o tempo, entregar no prazo, aumentar a produtividade, aumentar mais responsabilidade através da autonomia. Tudo isso vai exigir, acredite. E não é só para gerente, não. A gente tinha, veja bem, né? Eu trabalho vou me entregar a minha idade, desde 86 eu trabalho com recursos humanos. Já se vão muito tempo. E aí eu pude acompanhar um pouquinho da história recente do desenvolvimento nessa área de gestão de carreira. Houve uma época que o cara que não tinha o cargo de gerente, supervisor, alguém que comandasse alguém, dava sexta-feira, sexta-feira, para onde eu vou depois do expediente? Fechava minha mesa, baixava o computador, apagava o interruptor e
vou pensar na empresa segunda-feira. Cara, isso não existe mais. A pressão psicológica hoje em cima de todos os cargos é muito grande. Seja você de um cargo mais básico a um cargo médio, a um cargo alto, que sempre foi, o nível de exigência emocional só vai aumentar. Lembra? Entregar no prazo, entregar com maior produtividade, resolver problemas de irritabilidade no trabalho, problemas com relação a atrito profissional. Tudo isso vai se coadunar, compilar dentro de uma visão de inteligência emocional, de equilíbrio emocional. Então, se você acha que é uma pessoa pavio curto, pensa, busque as formas que você tem, ao seu jeito, de tentar equilibrar isso. Porque, efetivamente, a inteligência emocional, o equilíbrio emocional vai ser muito necessário, principalmente no difícil momento, que a gente não tem desenho exato, mas sabemos que não vai ser fácil, no difícil momento que nós temos pela frente. Então, tópico 6. Cuide da sua inteligência emocional, ok? Vamos para o tópico 7. A visão empreendedora, né? Comece a entender aonde você pensa apenas como colaborador e não como um profissional também que pense como patrão. A visão do perfil empreendedor que eu quero dizer não é nada para necessariamente você abrir um negócio próprio. Você até pode. O empreendedorismo faz parte de um momento de opção estratégica para todo mundo, mas não é o meu perfil hoje. O meu perfil hoje é falar do perfil como você como colaborador. E o que é então esse perfil empreendedor, Ricardo, que é o meu tópico 7? Pense como patrão. Lembra que eu falei ainda há pouco? Deu sexta-feira, eu abaixo meu computador, Carlos, e vou lá. Poxa, a Baixada então tem coisas boas pra caramba. Falei ainda há pouco do Melhor da Baixada, no Ser na Cidade, na Lapa. Vão lá, grupo só no Sereno. Poxa, quem sabe depois da pandemia, né? Quem gosta do samba vai pro samba, quem é do rock vai pro rock. E aí eu vou curtir a vida. A visão do empreendedor, Carlos, é o seguinte: espera-se que o colaborador, que é um subordinado, que é uma pessoa que recebe salário por bons serviços prestados, comece a pensar na visão da empresa, na visão como se o empresário fosse. Em resumo, eu espero que o meu profissional, que tem um salário X acordado, que ele não pense apenas como alguém que senta num cargo, que ele me ajude a pensar na empresa como um todo, que ele não venha com a frase pré-histórica. Gente, apaga essa frase. Vou repetir, e se você nunca falou, você ouviu alguém falando. Eu já fiz a minha parte. Eu já entreguei o que eu precisava. Agora, o restante é com eles. Gente, eu tenho que parar de pensar dessa forma. Os RHs, as direções estão olhando isso já há algum tempo. Essa questão de eu fiz a minha parte e o resto da empresa que se vire, não existe mais. Você tem o direito de pensar dessa forma. Eu não sou patrão, eu não ganho como empresa. Vai se esperar do colaborador que ele pense como empreendedor que fosse. Como se fosse um sócio da empresa, aonde a receita dele, a parte dele, é o salário dele. É a possibilidade de crescimento da empresa. Mas essa ideia, Ricardo, eu fiz a minha parte e ficou tudo bem. Você pensa dessa forma? Então vamos lá. Vamos lá. Eu já falei no início, falei do navio que batia no iceberg, todo mundo correu para o bote. Eu acho que muita gente associou ao filme que pouca gente não viu, que foi o Titanic, né? Então vamos ver o Titanic aqui. Eu não citei ele, mas vou citar nominalmente agora. Quem já viu o filme Titanic vai lembrar lá que a comida era maravilhosa, a música que tocava até o final do filme, quase afundando o navio, era maravilhosa. O Titanic era uma história real, tá? Há uma romantização ali, uma dramatização no filme, mas é uma história real. Tudo funcionava muito bem, limpeza, né, alimentação, mas, pessoal, o navio, sabe para onde foi? Foi para o fundo. O navio afundou. Então, se eu sou gerente de limpeza lá, não, eu fiz a minha parte, a limpeza está ótima no navio. Eu sou gestor da cozinha, olha a comida, ninguém que reclama, está maravilhosa. Mas, no fundo, eu vou para o fundo também. Então, eu tenho que pensar no meu departamento,
entregar os meus resultados, mas eu tenho que pensar na empresa como um todo. É isso que as empresas esperam do atual e principalmente do futuro trabalhador, nesse mar revolto que as empresas têm pela frente, é que o seu colaborador pense numa visão empreendedora, né? De empreender, de inovar, porque abrir uma geladeira e fazer durante a pandemia, né, um banquete com a geladeira abastecida é difícil, perdão, é fácil. O difícil é você fazer com um ovo, 100 gramas de farinha e meia dúzia de limão, tanto de macarrão, alimentar 7. Isso é inovação. E a gente vai ter um mar revolto pela frente. Então, você que hoje é subordinado a alguém, não se prenda só ao cargo, não. Se prenda em algo a mais de pensar na empresa como um todo, tá? E aí a gente fecha o tópico 7. Eu vou agora para o tópico 8, pessoal. Meu tópico 8 é o seguinte. Quando eu comecei minha carreira, e aí muitos vão lembrar de exemplos como o que eu vou citar, Carlos, existia a função, o curso de arquivista. Então, só para tomar como exemplo. Hoje, ainda existe arquivologia no nível superior, muito tradicional. Mas hoje você vai trabalhar como arquivista na empresa, você vai digitar. O digitador é um outro exemplo. Ele tinha a função de digitar. Fora uma empresa que é muito especialista no data prévio da vida, hoje você vai arquivar, você vai digitar, se precisar você vai fazer café, se precisar você vai atender o cliente, se precisar você vai responder um e-mail. Nós precisamos, nesse item 8, Carlos, profissionais polivalentes, profissionais híbridos. E aí ele puxa um pouquinho com o tópico anterior, aquela ideia, eu fiz a minha parte, você fez a tua parte, a outra parte, né? Até porque é o seguinte, Carlos, eu falei agora do digitador, do arquivista, eu vou falar em outro, que ele existe. Ele apenas não existe da forma que existia no passado. Eu lembro que eu trabalhava no centro do Rio, e uma data que eu não esqueço é 30 de setembro. Sabe que data é 30 de setembro? Dia da secretária. Por que eu sabia que era secretária? Porque eu estava andando na Rio Branco, Carlos, é um tal de flores para lá, flores para cá. Qualquer gerente de médio porte, de empresas de médio porte, tinha sua secretária. O mundo vai evoluindo, começou a ter uma secretária para vários gerentes. Depois, secretária, só a direção. Depois, uma secretária para vários diretores. Só para tomar como exemplo, que é mais ou menos o seguinte, Carlos, vou pensar que eu falei o desenho de uma pirâmide. A gente tinha muitos cargos em pirâmides. Alguns cargos foram sumindo, foram tirando, foram saindo do pacote do RH. Mas o que eles faziam deixou de ser feito? Não. Eu costumo dizer que a pirâmide ela era alta, ela ficou baixa e foi alargando. Ficou ficando uma pirâmide mais achatada. Porque cada um agora, Carlos, faz muito mais do que fazia anteriormente. Por isso que nós cada vez precisamos, e nesse pós-pandemia há uma expectativa enorme com relação a isso, que eu preciso ter colaboradores, meu amigo, minha amiga, pense nisso. Se você já é assim, já está dentro do perfil esperado. Colaboradores híbridos, colaboradores polivalentes, que saibam fazer um pouquinho de cada coisa, não precisa ser especialista não, mas um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada atividade, porque até na expectativa de ter um número menor de profissionais dentro da empresa nesse período pós-pandemia, aqueles que, olha o que eu vou falar, aqueles que tiverem um perfil mais flexível, mais polivalente, mais híbrido entre funções diferentes, têm muito mais chance de serem observados e desejados como perfil nesse pós-pandemia. Essa é um aspecto fundamental, que é o meu aspecto 8. Pense nisso. Seja um profissional polivalente. Ser especialista é importante, mas ser especialista e ter uma abrangência com relação a atividades distintas vai te diferenciar. Você, profissional do serviço privado e público, considere essa possibilidade. Penúltimo tópico, tópico 9, com relação à saúde.
a gente viveu esse momento, estamos vivendo ainda um momento muito complexo com relação à saúde, né? Primeiro, com relação à própria pandemia, o vírus em si. Isso, por si só, já é uma luta da humanidade que não víamos, pelo menos nos últimos 100 anos, né? Segundo todo o histórico que nós temos ouvido ao longo desse período na pandemia. Outra, ainda puxando o gancho do tópico 6, que eu comentei ainda há pouco, que é o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, ter em mente o cuidado com a saúde, Carlos, é fundamental. Fundamental. As empresas começaram a finalmente entender isso. Questão racional. Seja na questão pública ou privada, se um profissional que eu tenho é muito qualificado e ele entra em colapso, né, por questões psicológicas, físicas, mentais, eu vou perder esse profissional, ele vai fazer falta para mim. E eu ainda vou ter mais custo de contratar um outro profissional. E talvez não seja com o nível de treinamento que o anterior tinha, a mesma coisa. Então, meu amigo, minha amiga, olha que coisa antagônica que eu vou te falar, mas não tem jeito. Essa confusão, por isso que eu usei o termo confusão lá no início. A empresa vai exigir mais, entregar mais resultado, dentro do prazo, né? Com maior qualidade, com visão empreendedora, mas tudo isso, nesse caldeirão de emoções, ela vai precisar que você cuide da sua saúde. Cuide do seu bem-estar. Até porque, se não for dessa forma, da onde vai sair o tal equilíbrio emocional? Imagina, depois de enfrentar a Covid, a gente vai começar a enfrentar as animosidades dentro do ambiente profissional. A briga de foice, de faca no escuro. Não dá para ser assim. Então, há uma expectativa, sim, de um momento de grande fator psicológico pesado para os colaboradores junto a esse período, principalmente pós-pandemia. Há uma expectativa, infelizmente, não está totalmente desenhado, há divergência junto à parte de análise econômica com relação a isso, mas espera-se momentos de vacas não magras, vacas altamente esqueléticas daqui para frente. Então, o fazer muito com pouco vai ser um perfil que vai ser exigido nosso nesse perfil pós-pandemia. E para poder gerenciar isso tudo, pessoal, eu preciso efetivamente que eu tenha profissionais que cuidem da saúde. Então vamos lá. Por isso que eu falei que é antagônico, mas cabe a eu e a você tentarmos equilibrar isso. Alimentação. Eu não sou médico, eu sou uma pessoa que está tentando seguir isso igual vocês estão seguindo. Por eu acreditar nisso, eu ter falado muito sobre isso nas minhas palestras, eu estou trazendo para você aquilo que efetivamente eu acredito. Cuidar da sua saúde, tentar um equilíbrio emocional, um equilíbrio de alimentação, fazer alguma atividade física, cada um ao seu jeito. Quem conheceu e acredita na meditação, vai para a meditação. Quem conheceu, pratica e acredita que a atividade física, o transpirar, vai te trazer no equilíbrio para na hora de pegar no pesado, na competitividade para a tua empresa, na hora de disputar o mercado, isso vai te trazer um equilíbrio? Fantástico. Cada um ao seu jeito. Eu estava vendo outro dia um programa esportivo, onde estava o Galvão Bueno, ele contando uma história que ele estava indo com o Ayrton Senna ia fazer uma apresentação para o Roberto Carlos. E o Ayrton Senna, o Galvão falando, com todo o glamour que a Ayrton Senna tinha, ele virava, ele estava dirigindo, né? O carro, virava para o Galvão, eu vou me encontrar com o Roberto Carlos, Galvão me encontrar com o Roberto Carlos. Aí o Galvão contou uma história que eu achei fascinante. Ali, depois de Grumari, numa reta, o Ayrton Senna virou para o Galvão e falou assim, Galvão, segura firme. Ele, o quê? Segura firme. O Ayrton Senna deu um cavalinho de pau, o carro rodou 3 vezes na pista, era tarde da noite, né? Não tinha ninguém, segundo o Galvão, rodou 3 vezes na pista, o Galvão com aquela cara de branco, e ele empinou o carro de novo, virou para o Galvão e falou, agora eu estou bem, agora eu posso ir lá encontrar com o Roberto Carlos. Então me veio essa cabeça agora, cada um ao seu jeito, encontre. Quem é da leitura vai para a leitura,
Quem é da música vai para a música, quem é da alimentação, nada impede as duas coisas. Vai para a alimentação, mas meu amigo, minha amiga, Carlos, eu e você e todos nós, vamos encontrar um equilíbrio para cuidar da saúde, né? Mente sã, corpo são. Eu não posso cuidar da minha carreira se eu não cuidar da saúde primeiro. E mais ainda, cuidar da carreira, fazendo uma analogia, é como cuidar da saúde ou vice-versa. É uma coisa diária. Eu tenho que cuidar da minha carreira todos os dias, eu tenho que cuidar da minha saúde todos os dias. Bom, chegamos ao tópico 10 e a partir dali a gente vai trinchar por outros caminhos. O tópico 10, ele, de certa forma, é um pouco de resumo de tudo que nós conversamos ao longo dessa live, meu amigo, minha amiga, que é a valorização no contexto comportamental. O que eu quero dizer com isso? A parte técnica não está descartada. Você é exigido de você que você tenha um pacote Office bem trabalhado, com competência. Meu amigo, minha amiga, você já fez o tal do Excel avançado ou está empurrando com a barriga até hoje? Isso vai continuar sendo exigido daí para cima. O nível de exigência não vai diminuir. Pelo contrário, o sarrafo, está cada vez mais alto. Então, trate de cuidar disso. Estudar, fazer cursos livres. Quem ainda não entrou na faculdade, tentar entrar na faculdade. Quem está na faculdade, terminar. E quem já terminou a faculdade, pós-graduação, não tem jeito. E cursos de curta duração são fundamentais. Às vezes, um curso de curta duração tem um efeito até melhor do que uma pós-graduação, por exemplo. Pense nisso. Mas, fora a parte técnica, que é inegociável, seja bom naquilo que você faz. Último tópico, tópico 10, que eu vou fechar os principais tópicos dessa live, ele vai ao seguinte encontro. Nunca a valorização do lado comportamental, que já era exigido antes, vai ser tão exigido de agora em diante para mim, para você, meu amigo, minha amiga. É inegociável. Você precisa ter um comportamento pessoal, você precisa ter um perfil comportamental que vá ao encontro de tudo que a gente falou anteriormente. Então, você é muito bom na digitação, eu falei da planilha, você é muito bom com relação à planilha eletrônica, perfeito, perfeito. Mas você sabe trabalhar na planilha eletrônica entregando no prazo? Você sabe trabalhar sob pressão quando você falar, eu quero para ontem, com muita qualidade, eu preciso de você, Ricardo, agora. Não adianta ser bom tecnicamente se o teu emocional, o teu comportamental, vamos lá, recapitulando, hein? Trabalhar sob pressão, entregar no prazo, com maior qualidade, com menos recurso. É isso. É isso. E vou dizer mais, Carlos. Eu trabalhei, como eu disse, 26 anos em agência de emprego. Hoje eu estou mais focado em treinamento, consultoria, gestão de carreira e sala de aula, que é uma cachaça que eu não vou abandonar nunca. Mas eu sempre converso com os meus colegas desses mais de 2 décadas. A questão comportamental, o perfil hoje é o seguinte, Carlos. Eu prefiro contratar, RH falando, eu prefiro contratar o segundo lugar em termos de competência técnica, mas se segundo lugar mostrar para mim que tem mais garra, mais vontade e um equilíbrio emocional, é com ele que eu vou ficar. Porque no primeiro pega para capar, a pandemia vai passar. Carlos, a pandemia vai passar. O que não vai passar? Exigência, prazo, qualidade, isso só tende a aumentar. Então, se eu pudesse fechar essa live, Carlos, eu diria o seguinte: invista no seu lado comportamental. Não esqueça o lado técnico, é importantíssimo. Estudar, se capacitar sempre. Eu sou professor universitário e não poderia você esperar de mim uma outra coisa, mas cuide seu comportamental. Há um livro que eu costumo dizer, eu vou esquecer o autor agora, mas vou citar o livro, o autor. É o A do Chá, que é atitude. Chá é conhecimento, habilidade e atitude. E ele diz o seguinte: o que diferencia um grande profissional não é necessariamente conhecimento teórico, não é necessariamente o prático, mas é a atitude. Tenha atitude e tenha sucesso na sua carreira no pós-pandemia, Carlos.
É isso Perfeito, aí. Ricardo. Concluiu? Agora sim. Mas tem Eu alguma pergunta, achei. tem alguma coisa, fica à vontade. Tivemos muitas felicitações, na verdade, pessoas parabenizando o seu conteúdo, mas de perguntas, na verdade, não. Acho que você conseguiu esclarecer bem. Eu acho que você, se você puder só se aprofundar um pouquinho nessa coisa do trabalho em equipe, né, que você meio que exemplificou com o filme Titanic, né, que às vezes a gente sabe que não foi assim, mas vamos supor que o problema do Titanic fosse uma coisa um pouquinho mais devagar, que alguém do entretenimento, né, responsável pelos músicos, tivesse passado e visto lá a água entrar. Alguém da cozinha tivesse visto a água entrar e todo mundo pensasse aquilo que você falou, não é comigo, eu já fiz a minha parte. Como é que às vezes você, não se comprometendo todo, fica comprometido e todo mundo se dana, né? Todo mundo fica ruim, numa situação ruim. Exatamente, Carlos. Exatamente. Eu vou pegar alguns exemplos. Primeiro, eu vou pegar esse gancho que você acabou de lembrar, que foi uma fala minha, né? A gente, às vezes, a gente vê o problema e pula o problema. O problema não é meu, é para terceiros. Começa, por exemplo, a questão do mundo, né? A gente, às vezes, acha que o problema do mundo, se não é no meu quadrado, não é meu. E a gente percebe que não é bem assim, né? O que acontecer no mundo, eu não tenho outro mundo, né? O meu mundo é esse, vai me impactar. Eu não tenho outra empresa, a empresa é essa. Se tiver algum problema na minha empresa, seja no meu departamento ou no outro, mas eu não quero me comprometer, eu não quero me expor. Cara, você não quer se comprometer, você vai para o fundo do mar. Tua empresa vai para o fundo do mar. E aí tem uma brincadeira, cara, entre um pouquinho de glamour, um pouquinho de criação, tem alguns exemplos que rolam na área de RH. Um deles, que foi me contado por um aluno meu, né? E aí você dá o desconto, até que ponto foi assim, assado, mas o que é importante é o moral da história, né? Foi feita uma entrevista numa sala onde as pessoas estavam aguardando lá, sentadas para ser chamado para entrevista individualmente. E lá no canto, quase no meio do caminho, tinha uma vassoura caída. E somente, essa história é clássica, somente um candidato se prontificou a ir lá, levantado da cadeirinha dele, pegar a vassoura e botar no cantinho para que ninguém tropeçasse. Isso pode ter um exemplo mais fantasioso, mas muito ilustra isso, Carlos. O que vai ser valorizado? Eu sou um time. E falando em time, sem entrar na discussão política de cores esportivas, futebolistas, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas vamos lá. Alguém acredita que, como foi no passado, um grande gerente resolvia tudo, né? E no futebol, um grande jogador resolvia tudo. Hoje está claro que a gente precisa ter uma equipe. Não adianta eu ter uma estrela no meu time, não adianta eu ter bons técnicos jogadores, né? Jogadores técnicos, se eu não tiver um time, eu vou ter um bando. Então, eu diria, Carlos, que as empresas esperam dos seus colaboradores um trabalho em time. E aí sim, olha só, passou na portaria, Carlos, percebeu que tem uma lâmpada queimada, não acha que isso é coisa do porteiro. Cara, o cliente, ele não é cliente do porteiro teu, é cliente da empresa inteira. Às vezes é um detalhe, é uma lâmpada queimada, é uma lixeira que está mal colocada, é uma dica, né, que você pode dar em outro departamento. Claro que isso depende muito da empresa criar esse trabalho, essa visão em equipe entre vários trabalhadores, entre vários departamentos. E não a empresa que, infelizmente, cara, há setores públicos que, infelizmente, criam uma disputa entre departamentos, né? E aí isso fica uma questão cultural. Mas quando isso não existe, precisamos trabalhar em equipe para que, na nossa analogia, o navio efetivamente chegue lá. Falei muito do navio, vou falar de avião, né? Para que um avião decole no aeroporto e pouse no outro, quanta gente está envolvida? O piloto tem um glamour maior, ele acaba conquistando as melhores namoradas, né? Vamos brincar assim, né? Mas para um avião levantar e um avião pousar, é um time inteiro, Carlos. É um time inteiro para poder ter sucesso. Então, meu amigo, minha amiga, Carlos, a gente tem que pensar em time e não mais em um trabalho individual. Não existe trabalho individual. Eles trabalham em equipe, Carlos. Perfeito. Eu vou pedir, antes de encerrar, para dividir com o público, quero que você acompanhe também, por favor, Ricardo. A programação, beleza. A nossa próxima programação, agora em agosto, vamos ter uma programação toda focada nas eleições municipais deste ano. Então, no dia 5 de agosto, uma quarta-feira, vai ser o professor Marcelo Serpa,
Ele vai falar sobre o tema comunicação eleitoral, opinião pública e eleição. Na quarta seguinte, dia 12, às 10 horas, Carlos Frederico dos Santos vai falar sobre o papel constitucional do vereador. Aí na outra semana vai ser uma quinta. Quinta-feira, dia 20, Fernanda Galvão vai falar sobre gestão do tempo em campanhas eleitorais, também às 10 horas. E fechando, o Gustavo Montes, 10 horas também, falando sobre prestação de contas no dia 26 de agosto. Então, Ricardo, espero que você, se você tiver tempo aí, acompanhe também, por favor. Certeza. Tá Com bom? certeza. Quero te agradecer. Muito obrigado por ter dividido um pouquinho do seu tempo aqui com o público da escola. Vou conferir depois seus textos lá no site. E obrigado. Posso deixar um contato, Carlos? Por favor, quais são os seus canais? Pode deixar Tá. Bom, eu vou priorizar um hoje, Carlos. A quem estiver nos ouvindo, se quiser, eu recém criei meu canal do YouTube. Então, já dei a dica, vou reforçar, o melhordabaixada.com.br, há artigos meus quinzenais, vocês vão encontrar com maior profundidade tudo isso que eu comentei agora na nossa live. Eu vou deixar também o meu canal recém-criado do YouTube, que é prof.Ricardo Machado. Tá? Procurem lá, procurem pela minha foto, existem outros profissionais de outras áreas de formação com esse nome, prof.Ricardo Machado, no YouTube. Lá você vai encontrar vídeos de como se portar numa entrevista de emprego, como responder perguntas complicadas numa entrevista de emprego, como montar um currículo e ter sucesso na sua entrevista de emprego. Carlos, foi um grande prazer poder falar com você e o seu público. Obrigado, Ricardo. Então, a escola aqui, em nome da escola, eu te agradeço e até a próxima, então, tá bom? Só tem mais um comentário aqui, deixa eu colocar para você antes de... Cadê? A Alice aqui, ó. Já temos pelo menos mais um inscrito no seu canal aí no YouTube, a Alice Tavares. Obrigado, Alice Tavares, seja muito bem-vinda. Espero que você goste e, gostando, compartilhe lá com o pessoal. Tem vídeos, um comentário, são vídeos, boa parte, curtos, outros maiores, que dá para compartilhar e dicas lá bem bacanas, Carlos. Tem um dia certinho já que você costuma publicar? Como é que está a intensidade, a periodicidade? A ideia é publicar sempre às segundas, quartas e sextas. Então, hoje já tem um novo lá. Hoje tem um novo lá, pode procurar, vocês vão gostar. Perguntas difíceis, né? Vou logo falar a pergunta do tipo, né? Quantos gafanhotos tem na China? Não sei, mas vamos lá ver no vídeo lá. Então tá ótimo. Obrigado, Ricardo. Até a próxima, tá? Até a próxima. Abraço. Obrigado, gente. Até o mês que vem, em agosto, com a série de lives, então, Elerj Virtual, Eleições Municipais 2020, tá bom? A programação completinha vai estar lá no Facebook da escola, tá também no site da Alerj, alerj.rj.gov.br, tá bom? Um abraço. Valeu, Ricardo.